meu pai era servidor público do Estado, né? E eu via a dinâmica de trabalho dele, a autonomia que ele tinha, a carga horária de trabalho era muito agradável, conseguia estudar, conseguia ter uma vida muito adequada. Em 2011 eu tomei a decisão de começar a estudar para concurso. Conheci o que concurso em 2011 ainda, primeiro contato com o que concurso, mas naquela época, apesar da pouca idade, tive pouco conhecimento. Quando foi em 2018, eu volto um pouco mais maduro, um entendimento maior sobre concurso público e sobre a importância que o cenário do nosso país apresentava para quem é concursado e a carreira que é o concurso público. Eu acabei me interessando pela área do tribunal porque eu me identifiquei muito com a área do tribunal, porque eu gosto do ramo do direito, apesar de ser formado em administração. Eu, inclusive, fui aprovado no concurso de defensoria do Estado do Rio, Tribunal de Justiça, tanto para técnico como para analista. Continuo estudando, evoluindo. Um dos critérios que eu uso hoje, né, para estudar, para os cargos em geral, não só o TJ, que há alguns concursos que têm muitos cargos, oferecem muitas vagas. E muitas das vezes, os que oferecem muitas vagas são muito mais concorrentes do que os que oferecem poucas vagas. E por acaso aconteceu comigo. Eu acabei passando num concurso que tinha menos vaga porque eu escolhi. Hoje um dos critérios que eu uso é ter uma atração para o concurso entre dois cargos, o que talvez tenha menos vaga e eu consiga me identificar melhor com as disciplinas. Hoje eu tenho uma habilidade maior com português, hoje eu tenho uma habilidade maior com direito constitucional administrativo. Como o concurseiro hoje, ele tem que ter minimamente, para qualquer concurso, ele tem que saber português, muito bem, raciocínio lógico ou matemática, informática, direito constitucional e direito administrativo. Se ele consegue dominar essas 5 disciplinas, ele consegue encarar qualquer concurso. Mas um dos critérios hoje, essas 5 disciplinas têm que estar fluente e a questão da oportunidade de cargos. E aí? Entre fazer um técnico, de repente, administrativo, que tem uma atração muito grande por ser nível médio, ou de repente fazer um outro técnico, ou um analista que de repente tem um critério menor porque tem que ter nível superior, ou uma outra formação. Na minha visão, né, que deu certo para mim, nas minhas aprovações, de o menos chamativo possível. A aprovação de qualquer concurseiro ele tem que estar baseada nas questões de concurso, por isso que eu vinha a me ter uma identificação muito grande com o que é concurso. Hoje, basicamente, se você vai estudar direito constitucional, ou outro de ramo do direito como direito penal, por exemplo, ou processo civil, como eu não sou da área de direito, basicamente hoje você lê a lei seca, o PDF e questão. Muitas questões. Mas não basta só fazer questão, tem que fazer os simulados. Eu hoje faço os simulados específicos, por exemplo, dentro de direito constitucional, um simulado de organização do Estado para ver como eu estou neste assunto, um simulado de direitos sociais, por exemplo, um simulado de atos administrativos dentro do direito administrativo. E através do meu rendimento, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que chegar na prova com 90%. Então, vou fazendo cronogramas. Exemplo, fiz um simulado de direito administrativo na parte de atos. Consegui bater 75%. Eu já sei que eu tenho que tentar evoluir nesse quesito e tentar chegar aos 90%. Então, hoje, para a organização, você tem que ter organização de cronograma. Por exemplo, se eu estou batendo 90% na organização do Estado, mas nos atos eu estou batendo 70%, então tem que ter uma atenção maior de revisão para os atos administrativos. Ao invés de eu levar, de repente, uma semana, qual que eu levo para a organização do Estado, eu levo menos dias, 4, 5 dias no máximo, para poder tentar aumentar e buscar, né, uma nota mais alta, chegar no meu concurso extremamente preparado. Hoje o que talvez me atrapalhe mais é o tempo, o que é um problema de todos, né? O tempo é muito curto. Eu, no meu caso, por exemplo, né, como eu faço muitos e muitos simulados e muitas questões, e no meu dia a dia, em casa eu estou estudando pela plataforma, mas se eu tiver que sair para resolver alguma coisa e eu tiver num tempo de que tenho que esperar alguma coisa, estou esperando uma consulta médica ou estou esperando um atendimento, nesse momento é o momento que eu aproveito para resolver a questão. E o maior problema que eu vejo hoje, na maioria dos concurseiros, não digo de primeira viagem, porque todo mundo tem uma dificuldade na primeira viagem, mas talvez dos mais avançados, é o excesso de material. Você tem que saber o que realmente você precisa. Se você tem muito material, tem que ter discernimento de resumir o máximo e
e você pegar o que você está vendo que a sua questão cobra. Eu já sei todo o meu PDF da lei de licitações, mas a maioria das questões está puxando muito o artigo 6º da lei de licitações, que fala das teorias gerais, mas está pedindo uma parte de prazo. Então, eu tenho que saber a lei de licitações todas, né? Mas eu também tenho que saber desses conteúdos específicos. Então, as questões hoje, na minha opinião, é um norte para saber para onde você vai. É vital você ver o desenho de cobrança de cada banca e ir em busca dele, porque hoje talvez um colega saiba um pouco mais do que eu, mas você vai para aprender a fazer questão. Eu acho que um dos maiores erros hoje que o concurseiro comete é não ter a sabedoria e o discernimento de saber que é a sua hora, de saber que tem que se preparar para as questões e não propriamente só saber do conteúdo. Então, essa foi a minha opinião. Hoje eu estudo para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Minha carreira do judiciário, ela é muito interessante. Eu gosto muito da carreira do judiciário e desde 2012 eu fiz o primeiro concurso do Tribunal de Justiça, mas era um pouco imaturo, não fui legal. Em 2014 eu acabei não fazendo, me arrependi. Quando veio o concurso em fevereiro de 2020, né? Eu já estava num naipe, já que eu havia voltado a estudar em 2018, já estava quase 2 anos e meio estudando e eu consegui adquirir essa oportunidade. Só que o concurso ele foi prorrogado muito tempo por conta da pandemia e eu consegui ser aprovado tanto para o técnico quanto para o analista. Inclusive, a minha nota maior foi para o analista e o analista do Tribunal de Justiça eu fiquei por muito pouco, consegui entrar nas vagas. Mas na prova discursiva eu tive essa dificuldade na prova discursiva. Então a minha escolha hoje de continuar perfilando no Tribunal de Justiça, que está para ser aberto novamente o edital, foi porque no último concurso eu vim muito bem, mas eu pequei na prova discursiva, que hoje eu estou me preparando muito melhor, inclusive na legislação, muito mais organizado, muito mais focado, fazendo muito mais simulados, né? E depois do Tribunal de Justiça, já tenho outros concursos muito interessantes em mente, como da própria Defensoria Pública do Rio. O concurso já está vencido e está para sair, o DPE do Rio. E a própria Alerj também do Rio, que é um concurso muito atraente. Então esses daí são os meus próximos passos aí. Embora eu havia dito que é importante a pessoa ter uma estratégia até para escolher qual cargo que ela quer diante de alguns, mas hoje a concorrência, na minha visão, hoje ela não me assusta mais e digo por quê? Porque como esses concursos são muito atraentes, da Alerj, por exemplo, vamos supor que sejam 5 vagas, né? Dessas 5 vagas, de 100 a 150, talvez mais estejam disputando com você. Talvez até mais do que 150. Talvez sejam de 100 a 300 disputando, né? Só que o que acontece? Desses 100 a 300, você pode tirar 100, que são aqueles que não aparecem nem no dia da prova para fazer a prova. Você vai achar mais talvez 100, que é aquele que começou a estudar com edital aberto, não consegue imprimir um tipo de estudo dinâmico para chegar brigando com a concorrência. Então, desses de 100 a 200 que eu havia dito, então uns 15 a 20 que vai chegar firme para disputar vaga por vaga. Se você consegue se considerar que você está nesse grupo seleto, então a concorrência passa a não te assustar. Inclusive, eu acompanho algumas ferramentas do QConcurso, aquela que chega um relatório do seu concorrente, eu vejo que algumas situações o concorrente estava errando questões assim bobas, né? E você vê que não é só estudar, né? Você tem que ter uma disciplina, um direcionamento que hoje eu me considero assim, embora eu tenha humildade de saber que eu tenho muito a evoluir, mas hoje não me assusta mais a concorrência. Então, o QConcurso já deu para perceber, inclusive eu vim com a camisa do QConcurso porque tem uma identidade muito grande com o QConcurso. O QConcurso ele abriu, lá no início, quando eu comecei em 2018, ele abriu um leque de conhecimento. Que eu tinha um pouco conhecimento da língua portuguesa e você fazendo as questões, né, você usando o estudo ativo, eu aprendi muito. E o QConcurso, ele, em matéria de questões, ele já te passa um material organizado. Os filtros são organizados. Se você quiser criar cadernos com questões que você seleciona, você pode criar cadernos. Exemplo, eu tenho algumas dificuldades em certas questões, eu posso separar essas questões
né? Ele tem essa ferramenta, ele tem a ferramenta do simulado que é muito boa, que dá para duplicar o simulado, que dá para eu criar os meus filtros. Eu acho o QConcurso assim, uma ferramenta ideal para preparação. O QConcurso, na minha opinião, foi um projeto que deu muito certo e um projeto que me despertou para o mundo dos concursos. O momento do meu dia que eu não esteja ocupado é o momento que eu estou na plataforma do QConcurso. Eu havia dito sobre você ler a lei seca. Hoje em dia eu uso o próprio Vadimeco que está disponível lá na mesa de estudo do QConcurso. É excelente, tem alguns PDFs muito interessantes também que eu consigo tirar algumas informações muito boas. E o processo está em evolução, porque o concurso está evoluindo muito bem, o aplicativo tem evoluído muito bem, já trouxe a ferramenta dos simulados, ele está no caminho certo, né? Ele está evoluindo de acordo com a demanda dos estudantes. Então hoje, no cenário atual de concursos, eu não me vejo sem o QConcurso, inclusive eu comento muitas questões lá, hoje eu tenho quase 15 mil questões comentadas, né? O QConcurso hoje, ele faz parte da minha realidade mesmo, e fico muito feliz de poder fazer parte da história dele. Então essa é a minha identidade, eu tenho uma fluência hoje no QConcurso em qualquer tipo de ferramenta e vejo que a evolução é muito grande. O que eu penso em relação ao QConcurso, eu sempre quero estar ativo com o QConcurso. Se você reparar a quantidade de sugestões que eu faço, inclusive que eu fui escolhido para ser um dos moderadores do Discord, entendeu? Então, tipo assim, se hoje eu fosse aprovado, né, para o concurso que eu quero e continuasse minha carreira estudando, hoje eu não consigo me ver desligando do QConcurso. Por exemplo, o português e algumas outras coisas são tipo de questões que você tem que estudar para o resto da vida. O conselho de hoje, que eu voltaria lá em 2018, que apesar de eu saber um pouco, mas não tinha maturidade possível, é sempre ler a lei seca, a lei propriamente dita, né? Os PDFs sim ler, mas tentar resumir o máximo, tentar pegar uns gatilhos de lembrança e resolver o máximo de questões que você puder, o máximo de questões que você puder. E os simulados. Não adianta resolver só a questão se você não está se testando, você tem que fazer simulados. Quando você faz um simulado, você está abordando questões aleatórias que você não está esperando. Pode ser questões muito difíceis, como pode ser fáceis. Pode ser de um cargo acima, como pode ser de um cargo abaixo. Então, acho que hoje os simulados tem que estar, pelo menos todo dia você tem que fazer simulado, não adianta, todo dia. E ao longo do tempo que eu fui descobrindo que isso fez a diferença para mim.